Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Smart News, o seu programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, canal 9 de Teresópolis. Eu sou Walter Capanema, eu sou seu apresentador e estou muito feliz que estou com vocês aqui em mais uma edição falando dos temas mais modernos e mais interessantes do momento que estão sempre envolvendo tecnologia e internet. E hoje a gente vai conversar com um grande especialista em direito e tecnologia. Nós vamos conversar com o juiz Ferdinando Cerejo, ele é juiz do TJ do Maranhão e também do TRE. E o doutor Ferdinando é uma das grandes cabeças pensantes do uso da inteligência artificial e da inovação no judiciário. Doutor Ferdinando, seja bem-vindo. Professor Walter, é uma felicidade estar aqui, ainda que virtualmente, na sua presença. É uma felicidade falar com seus telespectadores. É uma alegria estar aqui conversando sobre inovação, que é um tema que eu e você conversamos há muito tempo. O doutor Ferdinando está sempre inovando e está sempre usando as ferramentas da tecnologia para tornar a sua atividade de juiz mais interessante, mais eficiente e também que possa atingir uma quantidade muito maior de pessoas. O doutor Ferdinando, possivelmente, ele é um dos primeiros juízes do Brasil, talvez até na questão eleitoral tenha sido o primeiro, que começou a trabalhar com visual law. Doutor Ferdinando, o que é o visual law e como o senhor utilizou na sua prática? Olha, esse é um tema bem interessante. Então, deixa eu me apresentar aqui, que eu não falei direito. Meu nome é Ferdinando Cerejo, eu sou juiz aqui no Maranhão. Estou falando de São Luís, daqui de dentro do TRE. Aqui atrás você tem o banner do Trema Lab, que é o TRE-NA Lab, que é o laboratório de inovação aqui do TRE. Nós, dentro do laboratório de inovação, nós temos algumas iniciativas. E os laboratórios de inovação, eles não trabalham só com tecnologia. A inovação, ela tem como pilar a inclusão, a diversidade, a horizontalidade, a capacidade de empatia e de querer servir o público. Isso faz parte da essência de todo laboratório de inovação do judiciário. E dentro desse espírito, o Trema Lab desenvolveu comigo essa ideia de fazer os votos em visual law. O que é isso? Walter, eu tinha um processo aqui que tinha uma frase que era quase que incompreensível. Era um embargo, eram terceiros embargos de declaração, num agravo regimental, dentro de uma decisão de tutela antecipada, de um agravo de tutela antecipada, que é uma complicação para explicar. E eu vi que eram muitos recursos, acho que era o sétimo recurso em seguida de uma mesma decisão interlocutória. Então, isso até falando para você aqui agora é complicado de explicar. É complicado. Então, eu cheguei a conclusão de que as pessoas não iriam entender, que ia ser muito difícil entender. Então, eu fiz uma facilitação visual. Peguei o antigo PowerPoint, que hoje a gente faz no Canva, na verdade, fiz um Canva, fiz uma apresentação, desenhei a linha temporal do voto, e com base nesse desenho da linha temporal do voto, foi apresentado durante a minha votação. Eu atuo em segundo grau, como um desembargador eleitoral, então eu tinha que apresentar isso para os outros 6 colegas, os TREs todos têm 7 membros, e tive que apresentar um voto complexo, com vários detalhes, e me socorri dessa apresentação, como se fosse uma apresentação em PowerPoint. Ferdinando, me desculpa interromper. Daquilo. Explica para o nosso pessoal de casa o que é o voto. Não é a mesma coisa que um voto de eleição, voto é assim. diferente. O que seria isso? O que é isso? Veja só, toda decisão de qualquer juiz do Brasil, ele decide sozinho, na unidade dele, e se você recorre da decisão dele, isso não vai ser analisado por um juiz só, vai ser analisado por um conjunto de juízes. Então, no TRE, esse conjunto de juízes são 7 juízes. E isso em qualquer lugar do Brasil. Então, por exemplo, aí no estado do Rio de Janeiro, qualquer juiz eleitoral que decidir no estado inteiro uma matéria eleitoral, uma questão em relação agora está tendo muita questão em relação à pesquisa eleitoral. Qualquer juiz que decidir alguma coisa em relação à pesquisa, a parte que não se conformar, recorre, e isso é decidido por um desembargador eleitoral do TRE. São 7,
e as decisões são tomadas por maioria. Então, 4-3. Então, a tese que tiver 4 votos, então é tudo feito por maioria. Isso é assim também na justiça comum. Se você recorrer da decisão de um juiz em qualquer matéria, matéria de família, matéria civil, matéria de consumidor, isso será revisto por um conjunto de 3 juízes, que é numa Câmara. E aí tem umas regras um pouco mais complexas, mas a tese é sempre essa. A decisão de um juiz é revista por um conjunto de juízes. Vamos E aí, voltar, então, aí se chama voto. Isso, vamos voltar, obrigado. Vamos voltar então para o visual law. Você então estava dizendo que você criou esse esquema visual justamente tendo como destinatário os seus colegas julgadores, né, os desembargadores. Sim, Por favor. sim. Porque eu percebi que era muito difícil explicar aquilo sem um auxílio visual. E o destinatário primeiro foi os colegas, só que esse projeto ele foi evoluindo. Então, o que aconteceu? Nós conseguimos medir, eu peguei votos parecidos, usando o Visual Law e não usando, eu percebi que sem usar eu demorei 20 minutos lendo o voto, porque você tem que expor o voto para o colega para convencê-lo, e ele decide se ele vota com você ou se ele não vota com você. Então, eu demorei num voto sem o Visual Law 18 e 20 minutos, com o Visual Law a mesma situação, eu demorei 7 minutos. Poxa vida. Então, esse é um grande ganho de tempo, especialmente daqui a pouco, que as sessões, Walter, quem não está assistindo, as sessões de TRE vão ficar muito longas. Vamos ter 40, 50 votos, talvez barrando 100 processos para ser analisados em uma sessão. Por causa do período eleitoral, né? Você falou que... eleitoral. Isso. Então, ganhar tempo na hora da sessão é muito importante. E além de tornar isso mais prático, por exemplo, mais transparente para o público. Porque as sessões de todos os TREs são transmitidas pelo YouTube. Sim. Então, as pessoas que estão nos assistindo, elas conseguem entender melhor aquela situação. Eu tive um voto, por exemplo, que foi de cota racial, e eu pedi auxílio do nosso comitê de diversidade, que o tribunal aqui tem um comitê de diversidade muito, muito ativo, e ele nos auxiliou tanto com as terminologias, quanto com os ícones que a gente utilizou para representar as raças que estavam em questão naquele processo. Uhum. Isso tudo ficou muito fácil de entender. Uma coisa que eu iria falar só de número, proporção, porcentagem, eu apresentei gráficos mostrando e ficou muito, muito mais simples. Ferdinando, você vê a possibilidade de utilizar o Visual Law para o usuário final, ou seja, para a parte, teria a possibilidade de levar, digamos assim, de traduzir aquele linguajar de uma decisão tão jurídico e tão distante da realidade para esse público? Você vê a possibilidade? E você já está trabalhando com isso? Sim, Walter. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu tinha um processo na vara civil, a 10ª vara civil aqui de São Luís, e era para desocupar uma área. E essa área, pelos relatos, já tinha quase 300 famílias. Tá? E o processo, quando eu o recebi, naquele momento ele já estava transitado, tudo precluso. Não tinha nenhuma possibilidade mais, quer dizer, não tinha nenhuma possibilidade mais de discussão. Era a hora de cumprir a terceira reintegração de posse sucessiva. Então as pessoas foram tiradas de lá, 12 pessoas, voltaram depois, mais pessoas, e depois foram tiradas novamente e voltaram mais pessoas. E as pessoas lá já estavam negociando os terrenos para outras, vendendo. Tinha pessoas que tinham vendido para várias pessoas. De qualquer forma, a situação que chegou para mim foi: famílias estavam sendo enganadas por pessoas que estavam numa invasão, com um processo que já estava no final, já era para desocupar, não tinha mais como discutir juridicamente, e eu queria evitar esse dano para as pessoas. Então, eu fiz uma decisão no Visual Law, muito explicativa, com um desenhinho do trator, mostrando o trator arrumando uma casa até, para ficar bem claro com umas perguntas lá. Eu vou... há ainda a possibilidade de discussão nesse terreno? Não. Se eu registrar em cartório o meu contrato de compra e venda, eu vou ter direito a ficar nesse terreno? Não. Se eu construir uma casa de tijolo, eu tenho direito? Não. Eu estava explicando, e um QR Code com acesso ao processo
inteiro, que a pessoa só apontava o celular, já recebia um PDF com o processo inteiro, a decisão completa, e eu pedi para o oficial de justiça distribuir 300 cópias lá no local. Isso alguns dias antes da reintegração do posse. E a minha ideia era impedir o comércio, né, e distribuir a informação das pessoas. Repito, eu peguei o processo numa situação que não tinha mais o que fazer, era cumprir. Isso foi uma forma de se comunicar com a população. Não, incrível, porque você mostrou que a decisão judicial, além de ser uma ordem de um magistrado, de uma autoridade do judiciário, ele também pode ter um conteúdo informativo, até para que as partes possam entender efetivamente quais interesses estavam em jogo e o que foi feito e o que eventualmente pode ou não ser feito. Então, parabéns. Olha, eu não conheço um juiz que trabalhe tanto com o Visual como você. Você está de parabéns aí por essa iniciativa incrível, né? Isso é fantástico, parabéns. Por exemplo, na vara de violência doméstica da comarca aqui de São José de Paço do Lumiar, também desenvolvido no laboratório Toda Lab, lá no laboratório de inovação, tem um mandado de medida protetiva. Então, a medida protetiva, Walter, é uma decisão que quando uma mulher se sente ameaçada de alguma forma, ela pede para a pessoa se distanciar dela. Uhum. E tem alguns termos, normalmente não chegue perto tantos metros, não ligue para a pessoa, não mande mensagem, uma série de situações. Isso às vezes é difícil de entender. Uhum. Então, várias unidades do Brasil todo, mas aqui na Paço do Lumiar faz muitos anos, faz uns 3 anos pelo menos, que as medidas protetivas estão indo, a decisão e também um anexo em Visual Law, com fotos explicando, desenhinhos explicando tudo, tanto para o agressor, tanto para a vítima, para os dois entenderem quais são os planos, os exatos termos da medida protetiva. Então você está mostrando que a tecnologia, a inovação, elas têm lugar sim no judiciário, é um judiciário sempre visto muito como tradicional. Você é uma dessas cabeças da nova geração que estão repensando esse novo judiciário, que usa a tecnologia para ficar mais próximo das pessoas e não para se distanciar. Parabéns, Ferdinando. Além dessa iniciativa do Visual Law, o que mais você também fez lá de novidades no laboratório? Pois é, aqui no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, no meu gabinete, 100% dos meus votos, eles saem numa versão com a linguagem técnica jurídica e logo em seguida, Walter, uma versão em linguagem simples. Então, se a parte quiser consultar o seu processo, ela é representada por advogado, obrigatoriamente, mas se ela quiser consultar o seu processo, vai estar lá o processo dela integralmente para ela ler com a linguagem jurídica e logo depois uma simplificação dessa linguagem em linguagem leiga ou um dicionário com os termos. Eu dou uma decisão, junto com a decisão vai um dicionário embaixo explicando os termos mais complexos, o que é uma liminar, o que é uma tutela antecipada, algumas coisas, os termos mais complexos daquela decisão vão explicados. Então, alguns votos, os votos mais complexos, ele vai ter o voto normal em linguagem jurídica, o voto simplificado em linguagem simples para a pessoa entender e a facilitação visual que é feita lá no momento. Então, às vezes, eu vou com todo esse munido de todas essas ferramentas exatamente para me comunicar melhor e para fazer com o judiciário um lugar de maior inclusão. Porque às vezes a gente fica a gente que lida com tantas vezes com as mesmas decisões, a gente se acostuma com o nosso vocabulário e não percebe que o nosso vocabulário é hermético, é fechado. Incrível, Ferdinando. Olha, o doutor Ferdinando está trazendo aqui para a gente uma verdadeira aula de direito, inovação e inclusão. A gente vai dar rapidamente um intervalo comercial e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso Smart News. Estamos aqui voltando com o nosso Smart News, o nosso programa de direito digital, tecnologia, inovação, aqui pela TV Cidade, Canal 9 Teresópolis. A gente estava tendo uma verdadeira aula com o doutor Ferdinando Cerejo, ele é juiz do TJ e do TRE do Maranhão. No nosso primeiro bloco, ele mostrou o quanto o Visual Law está sendo fundamental
para se educar os magistrados, de certa maneira, e o público em geral, no TRE do Maranhão. E agora aqui, no segundo bloco, nós vamos começar com um tema interessante e polêmico, que é o uso da inteligência artificial no judiciário. Porque tem gente que diz aqui do lado dos advogados que os advogados vão desaparecer com a IA. Mas, doutor Ferdinando, os juízes vão desaparecer com a IA? Vale a pena os juízes usarem a IA? Essa é uma discussão muito boa, meu amigo. Veja só, no meu gabinete, quase 100% do gabinete do TRE e no meu gabinete da Justiça Comum, quase 100% de tudo que eu produzo tem um pouquinho de IA. Como? Inclusive eu dou curso disso para juízes e para servidores dos tribunais. Já dei curso em vários estados do Brasil, nas escolas judiciárias, nas escolas oficiais, só para o uso seguro e ético pelos juízes e pelos servidores do ChatGPT, que é o mais famoso, mas também do Gemini, de vários recursos de IA. Então, assim, resposta temos que usar, na minha opinião, temos que usar, porque se você não usar, você não está cumprindo o seu dever de eficiência no serviço público. A Constituição ela exige que o servidor público preste seu serviço da maneira mais rápida, mais eficiente e mais transparente, e o uso ético e o uso consciente da inteligência artificial pelos magistrados, ele consegue fazer isso. Você tem que se capacitar, senão você não vai saber usar de maneira ética, de maneira eficiente. Mas sim, é possível e eu uso bastante. Doutor Ferdinando, o senhor falou em eficiência, né, que ferramentas como o ChatGPT e o Gemini permitem maior eficiência. O senhor poderia dar alguns exemplos dessa eficiência, alguns exemplos dessas possibilidades de uso para os juízes ou pelos juízes? Por exemplo, eu falei no bloco passado que os meus votos têm uma parte em linguagem simples. Para isso, nós treinamos aqui, ou seja, o que quer dizer treinar? A gente foi elaborando parâmetros de comandos que a gente dá para a inteligência artificial, que no caso a gente usa o Google AI Studio, e a gente, usando esse AI Studio, a gente foi treinando várias e várias parâmetros, até chegar no parâmetro que a gente gosta, um modelo nosso, e com as regras que nós definimos, e é essa inteligência artificial que faz a simplificação da linguagem. Isso é excelente, porque às vezes o voto tem 18, 20 páginas, e como a gente tem que dar conta de processos muito rápidos, muito rapidamente, não teria como ficar fazendo essa simplificação de linguagem nós mesmos. Então, a gente usa a inteligência artificial para isso. Recentemente, Walter, o CNJ definiu, assim, sugeriu um modelo de formatação de emendas, de decisões judiciais, para ficar mais fácil de compreender. A gente carregou esse modelo também na inteligência artificial, e ela faz a adaptação dos nossos modelos, das nossas decisões a esse modelo. Os exemplos são múltiplos. Por exemplo, análise de documentos, para saber se os documentos estão ou não estão presentes, quais. Eu tenho também já um GPT personalizado, que eu coloco o PDF inteiro do processo completo, e ele já analisa aquele processo para mim, resumindo os principais argumentos da parte autora, os principais argumentos da parte ré, quais documentos foram juntados e quais são os pontos em que as partes estão, quais são os pontos controvertidos, quais são os pontos em que as partes estão discordando e que deve ser objeto de prova judicial. Então isso já é feito de uma maneira bem automatizada e fácil de utilizar, dependendo se você faz uma capacitação que dura mais ou menos mais 8 a 10 horas. Uma capacitação dessa você consegue utilizar de uma maneira ética. Eu sempre estou enfatizando na questão ética, porque há vários problemas que podem acontecer se você não usar a ferramenta de maneira correta. Então, por exemplo, eu sou magistrado, eu fiz curso para isso, eu estudo isso, então o que eu não posso fazer é irresponsavelmente delegar a minha atividade de juiz para uma IA. Eu não posso pedir que a IA julgue por mim. Isso seria uma atitude, além de arriscada, porque ela provavelmente irá errar, antiética. Você tem que, a decisão ela deve ser humana. Você utiliza a ferramenta para a redação daquilo que você já decidiu.
Não, fantástico. Então a gente está vendo o seguinte, doutor Ferdinando, que a IA, portanto, é um instrumento que pode ser usado para o bem e para o mal. E ele sendo utilizado para o bem, com um uso ético e responsável e com segurança, como o senhor está falando, mostra para a gente que é possível sim, especialmente na situação do juiz, que julga uma quantidade cada vez maior de processos, e esses processos cada vez mais tem muitos documentos. Então você imagina um processo, né, e no processo eletrônico, que digamos que hoje em dia é a regra geral, o processo é um conjunto de arquivos, né, arquivos PDF. Imagina, e aí você tem milhares de páginas. A IA, ela, como o senhor falou muito bem, pode de repente servir para um primeiro contato do juiz com o processo. Então ela faz um resumo, como o senhor trouxe uma ideia, um panorama muito interessante, né? Os argumentos da parte autora, de quem ajuizou a ação, os argumentos dos réus, o que eles estão brigando, né? Qual é o objetivo, qual é o objeto dessa ação. Então é bem interessante a gente ter essa visão. E mais ainda, o senhor fala que capacita os juízes desse assunto. Eu pergunto para o senhor, existe interesse por parte dos juízes de estudar inteligência artificial? Olha, as turmas esgotam instantaneamente. Há, na verdade, fila de espera para fazer os cursos de utilização de ChatGPT, de Gemini, de inteligência artificial em geral, por juízes. Todos querem utilizar. E os que não querem utilizar, eu os convenço rapidamente. Uma das situações é, olha, o seu estagiário, o seu analista, o seu servidor, se ele vai utilizar. Inevitavelmente, estamos todos utilizando. Se você não souber utilizar e não souber orientar, você vai estar correndo um risco muito sério. Porque existem riscos. Um risco clássico, professor Walter e a todos que nos assistem, é que a IA, a IA generativa, que é aquela que a gente utiliza no ChatGPT e no Gemini, é uma IA que ela vai te entregar um discurso coerente, mas não necessariamente verdadeiro. Então ela costuma inventar, por exemplo, jurisprudências. Ela vai inventar um livro que foi escrito por uma pessoa, você vai ler, vai achar que foi um livro escrito pela pessoa e não foi. Ela vai inventar uma jurisprudência, ela vai te dizer o diário oficial publicado, a página, o órgão julgador, tudo, e aquela jurisprudência é falsa. Então esse é apenas um dos riscos de usar no judiciário a inteligência artificial sem estar capacitado. Então, por isso, professor, além de uma capacitação, é preciso nesse uso ético, nunca deixar a IA ter a palavra final. É sempre o juiz que tem a palavra final. A IA, quando Sim. muito, pode ser uma conselheira, ou então alguém que faz o trabalho repetitivo mais simples para o juiz poder complementar e trazer os fundamentos jurídicos. Isso. Eu utilizo exatamente dessa forma que você está falando. Então, eu tenho um GPT treinado para somente extrair dados. Só Um explicar para a processo gente de altamente casa o repetitivo. que seria um GPT. O ChatGPT, ele na versão paga, ele permite que você crie um, um uso especializado dele. Então você dá uma série de instruções para ele, essas instruções ficam gravadas, você não tem que repetir. Isso é o que eles chamam de GPT personalizado. Então, o que eu criei, por exemplo, busca e apreensão de veículo, que é uma coisa que tem em todos os lugares, e que é muito... a decisão é sempre a mesma. Então, você só tem que verificar se tem os documentos específicos, e a decisão você preenche com alguns dados do veículo, o valor da dívida e tudo mais. Então, o que eu tenho um GPT já fixo para isso, que eu jogo o PDF da petição inicial, e ele extrai os dados, nome da parte, veículo, dívida, e preenche no modelo que eu já elaborei. Então, veja bem, eu estou usando a IA para quê? Para pegar uns dados não formatados de um PDF e inserir no modelo depois que eu já decidi qual modelo usar. Então, esse é um uso absolutamente ético, tranquilo e seguro de uma inteligência artificial. O que seria errado? Eu jogar o PDF e dizer, decide por mim se a parte autora tem razão ou não. Isso não é correto e é absolutamente antiético. Há uma resolução do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, que ele define várias formas do judiciário trabalhar no Brasil. Ele tem uma resolução, que é a 332. Essa resolução de 2020, ela tem várias formas, várias prescrições do que pode ou não pode ser feito, parâmetros do que pode ser feito em relação ao IA no judiciário. E uma delas, a mais evidente lá, ela proíbe
o uso da inteligência artificial para a penação, para dizer qual é a pena que a pessoa vai ter que cumprir, e proíbe o uso de IA para decisão sem que você avise para a pessoa que isso foi utilizado. Mas, assim, nós ainda não estamos nisso. Nós não temos dentro do judiciário situações em que as decisões são efetivamente tomadas pelos algoritmos. Elas são tomadas por humanos e os algoritmos, tanto de IA quanto de automação, eles apenas executam aquilo. Então, perfeito. Então a gente está vendo aqui, na realidade, que os juízes continuam tendo o controle desse automóvel. Não é automóvel que dirige sozinho. O do judiciário ainda não é um carro da Tesla. E talvez não seja durante muitos séculos. Mas o que acontece é que você tem, portanto, essas ferramentas como grandes auxiliares e assistentes dos juízes, para que eles possam ter decisões de mais qualidade em menor tempo. Afinal de contas, como a gente está vendo aqui, há uma quantidade absurda e gigantesca de documentos. E até talvez esse mundo mais digital tenha contribuído para isso, porque hoje em dia tudo vira prova, tudo vira PDF, tudo vira arquivo. E você ter uma ferramenta como o Gemini, que é do Google, o ChatGPT da OpenAI, para fazer esse resumo, né, esse preparo, torna a vida do juiz mais fácil. Sem falar nesses outros usos que o Dr. Ferdinando trouxe em relação à facilidade de uma linguagem mais simples, até a um programa do CNJ, né, nesse sentido, a questão de você ter o Visualol para tornar a decisão mais educativa e as pessoas, entendendo como a decisão funciona, vão aceitá-la de melhor grado. Doutor Ferdinando, é uma pena, mas a gente já está chegando aqui na parte final do nosso programa. A gente queria agradecer a sua presença e deixar aqui as suas considerações finais. Eu fico muito feliz pelo convite, agradeço novamente. E eu só quero dizer a todos, eu estou aqui, atrás não dá para ver direito o banner, mas é o banner do Laboratório de Inovação do TRE do Maranhão, e esse grande ecossistema da inovação do judiciário, que inclusive agora, no mês que vem, vai ser aí no Rio de Janeiro, o FAST Labs, que é o encontro dos laboratórios de inovação. Ele tem toda essa ideia de inclusão, de tornar o judiciário cada vez mais acolhedor, cada vez um lugar mais transparente, em que as partes, que as pessoas, os usuários, se sintam acolhidos e tenham seus pleitos, seus anseios atendidos de uma forma mais clara, mais rápida e mais transparente. Então, eu sou um entusiasta desse movimento, de usar a tecnologia e a inovação em favor do cidadão. E os laboratórios de inovação estão aí para isso. Doutor Ferdinando, parabéns aí pelo seu trabalho, inovador e brilhante. Eu quero aqui agradecer a sua presença e pensar novamente o senhor trazer uma outra aula, não foi nenhuma entrevista, foi uma aula numa próxima oportunidade. Eu quero aqui agradecer você aqui que está nos assistindo pela TV Cidade Canal 9 ou por todas as redes que fazem parte da região serrana ou pela internet. Eu quero aqui deixar para vocês que vocês nos sigam nas redes sociais, assine o canal da Smart 3 e que você, se tem alguma ideia de pauta ou você quer recomendar um livro ou um filme, entre em contato com a gente pelas redes sociais ou por nosso e-mail. Então, muito obrigado e até a próxima.